Muitas pessoas me perguntam como que é ser professor do Ensino Fundamental 2, trabalhar com adolescentes, onde estão entrando na puberdade, onde estão entrando naquela parte da rebeldia, né? Como que é essa experiência, quais são os maiores desafios, né, que eu enfrento enquanto professor. E assim, trabalhar numa escola de ensino fundamental 2 é saber que nenhum dia vai ser um dia igual ao dia anterior, né? Porque nós sabemos que a mente desses adolescentes são mentes que estão a todo momento em desenvolvimento, são mentes que estão pensantes ao mesmo tempo, os adolescentes com testosterona à flor da pele, emoções, sentimentos, né? São um misto de tudo isso junto e faz com que o professor ele não consiga, né, de certa forma, acompanhar diariamente essas transformações nos adolescentes, né? Nós estamos enfrentando uma escassez de alunos que tenham sonhos, que tenham metas, que tenham objetivo, né? Que tenham alguma perspectiva de vida. Nós sabemos que os alunos que eu estou ensinando hoje, né? Daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, serão os profissionais que irão cuidar de mim, de certa forma, se formarem em enfermagem, farmacêuticos, né? Mas com base no conhecimento que eles têm e nos sonhos que eles têm, de acordo com o que nós perguntamos, em torno de 300 alunos, que é a minha escola, 340 alunos que tem a minha escola, onde você pergunta qual é o sonho deles e você fica muito triste quando apenas no máximo, muito máximo, 10% responde que quer ser algo ou alguém, né? Que quer se formar em alguma coisa. E isso me preocupa bastante, porque eu, quando estava na idade deles, eu já sabia o que eu queria. Eu sempre soube que eu queria ser professor, né? Porque quando você tem um sonho, você tem um impulsionamento daquele sonho a favor de você. Ou seja, eu sempre lutei, eu sempre batalhei, eu sempre fui atrás, né, de conseguir dinheiro para pagar minha faculdade. Por quê? Porque eu queria realizar o meu sonho. Eu tinha um foco, eu tinha uma meta. Então, o que é o gás de você conseguir alguma coisa hoje em dia? São os seus sonhos. Então, se você não tem um sonho, por que acordar todo dia de manhã? Se você não tem a meta, se você não tem um objetivo, por que ir para a escola todos os dias de manhã? Passar o dia inteiro na escola de tempo integral, que é o meu caso, ouvindo professores falar, dar sermões, né? Então não tem sentido. Então é o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Tenham sonhos, né? Tenham um objetivo, porque se você não tiver, você não vai ter sentido viver. Eu sempre falo para eles: ah, professor, mas é porque o senhor foi muito fácil. Não. Eu sempre digo também, no início de todas as aulas de todos os anos, como tem alunos novatos, principalmente sexto ano, eu sempre falo a minha história de vida. Ah, Márcio, mas e tal. Não, eu sempre falo, porque a minha história de vida, muitas das vezes, vai servir como exemplo para aquele aluno que também se parece comigo desde da infância, né? Ah, os meus pais não têm condições de pagar minha faculdade, mas os pais do professor Márcio também não tiveram. E ele hoje é professor. Se ele conseguiu, eu vou conseguir. É como eu falo para eles. Vai ser fácil? Não, né? Você vai chorar, você vai sofrer, mas é um choro e um sofrimento que vai ser passageiro. Vai ser só durante aquele tempo que você não realizou ainda o seu sonho, né? E eu sempre falo para eles que hoje o fato de eu ter minha casa boa, de eu ter meu carro bom, de eu ter roupa, de eu ter perfume, de eu ter sapato, de tudo que eu tenho, né? Eles têm costume de me dizer, de me apelidar, que eu sou o professor engomadinho, né? Porque eu ando bem alinhado. Eu sempre gostei de andar alinhado, mesmo antes de ser professor, até na época que eu estudava. Mas é porque eu sei que a minha imagem fala mais do que eu próprio, do que as minhas próprias atitudes. Você pode ser uma pessoa pior do mundo. Se você estiver bem alinhado, você vai ser bem tratado onde quer que você entrar, onde quer que você chegar. Então eu sempre coloquei isso na minha cabeça e eu sempre falo para os meus alunos: tenham postura,
né? Tenha postura, ande com a roupa bacana. Ah, professor, mas eu não tenho uma roupa nova. Mas ande com a roupa engomada, ande com os pezinhos limpos, ande com a sua chinela lavada, entende? Porque muitas das vezes a nossa imagem chega primeiro do que as nossas atitudes, do que a gente próprio, né? Então, assim, no modo geral, trabalhar com o Fundamental 2, para mim, hoje, me deixa muito pensativo, né? Nesse lado, em saber que os meus alunos, eles serão o futuro do nosso país, né? Porque nós sabemos que nós temos alunos sem perspectiva de vida nenhuma. Então, e aí? O que fazer, né? É muito difícil nós criarmos um plano, uma estratégia metodológica para poder chamar a atenção dos nossos alunos, né, para a sala de aula e fazer com que também eles tenham um sonho, metas e objetivos a serem alcançados. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Não só no mundo, mas na educação em si, tá certo? Então, se você tiver alguma mensagem, alguma palavra, alguma fala, né, sobre esse assunto, deixe aí nos comentários, né? Vamos debater como que é a sua escola aí, Fundamental 2, ou como que é a sua experiência enquanto professor, tá bom? Beijão para você, que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe livre de todo mal. Amém.